Eleições americanas. Há 4 semanas do início da disputa, os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos correm em busca de votos. A democracia Neste ciclo eleitoral, o ex-presidente Bill Clinton defendeu em público a candidatura da mulher. E para promover Hillary, atacou com sutileza o republicano Donald Trump. Precisamos preservar nossa reputação de país aberto, afirmou. Hoje, Trump divulgou o primeiro comercial da campanha dele. Em 30 segundos, reafirmou que pretende barrar a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos e que quer construir um muro na fronteira com o México com dinheiro mexicano. A propaganda vai ao ar amanhã em Iowa, estado que dá a largada na escolha dos candidatos dos 2 partidos à presidência. No dia 1º de fevereiro, os eleitores de Iowa vão dizer quem eles querem ver na cabeça das chapas democrata e republicana. Hillary Clinton lidera a preferência entre os democratas, partido do presidente Barack Obama. Donald Trump lidera entre os republicanos. Ted Cruz, o segundo colocado, começou nesta segunda a percorrer 28 municípios de Iowa de ônibus. Para alcançar Trump, vai precisar mesmo acelerar. O magnata tem 38% das intenções de voto, enquanto Ted Cruz apenas 17%. Aumenta a tensão no Oriente Médio. Aliados seguem a Arábia Saudita e rompem relações diplomáticas com o Irã. Bahrein, Emirados Árabes e Sudão se juntaram aos sauditas, que hoje também anunciaram o cancelamento de voos para o Irã e a suspensão do comércio com o país. A ONU expressou preocupação com a crise na região, que se agravou depois que a embaixada saudita em Teherã foi invadida por manifestantes. Eles protestavam contra a execução de um religioso xiita pela Arábia Saudita, de maioria sunita. Nimr al-Nimr foi preso em 2012. Ele se opunha ao governo e foi morto, junto com outros 46 homens acusados de terrorismo. Nesta segunda-feira, foram registrados mais protestos e 2 mesquitas sunitas foram atacadas no Iraque. O presidente dos Estados Unidos prepara novas ações para o controle de armas no país. Raquel Vargas. As iniciativas foram discutidas hoje durante o encontro na Casa Branca entre Barack Obama e a procuradora-geral Loretta Lynch. Sem apoio do Congresso, o presidente americano agora quer usar o poder executivo para tentar restringir o acesso às armas, um dos legados que espera deixar em seu último ano de mandato. Obama destacou as inúmeras mortes e massacres provocados nos Estados Unidos e ressaltou que é preciso prevenir que armas caiam em mãos erradas. Pela primeira vez, operações nas bolsas de valores chinesas são interrompidas. Cíntia Godoy. A medida foi adotada depois que as bolsas de Xangai e Shenzhen apresentaram queda de mais de 7%. O ano começou com previsões negativas para a economia chinesa. As atividades industriais encolheram em dezembro pelo 5º mês consecutivo, o que causou instabilidade em mercados financeiros do mundo todo. O índice Dow Jones fechou em queda de 1,58%. Olha, e aqui no Brasil, os mercados reagiram às notícias vindas da China. O dólar fechou o dia acima dos R$ 4,00, com alta de 2,18%, no maior valor desde setembro do ano passado. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 2,79%. E você vai ver a seguir, Neymar pode se tornar o jogador mais caro da história do futebol. E ainda hoje, na nossa série especial Estrela em Qualquer Refeição, o pãozinho não pode faltar em nenhuma mesa. E não perca, logo após o Jornal da Record, a estreia da 2ª temporada da série Conselho Tutelar. No mercado mundial da bola, o brasileiro Neymar pode se tornar o maior negócio de toda a história do futebol. O ano começa com Neymar em alta. Segundo o jornal Daily Star da Inglaterra, o Manchester United estaria disposto a pagar 140 milhões de libras, aproximadamente 840 milhões de reais, para tirar o brasileiro do Barcelona. Esse é o valor da multa contratual de Neymar. No fim de 2015, o Manchester City já tinha manifestado o mesmo interesse.
Caso alguma dessas negociações se concretize, Neymar se tornaria a transferência mais cara da história do futebol. Se Neymar fosse uma empresa com ações aqui na Bolsa de Valores, sem dúvida seria um dos melhores investimentos do mundo. O craque brasileiro nunca está em crise e não para de se valorizar. Tanto que o Barcelona, para se proteger, quer adiantar a renovação de contrato dele com um aumento de salário e assim afastar o interesse dos ingleses. E é bom o time espanhol correr, porque na próxima segunda Neymar concorre com Messi e Cristiano Ronaldo ao título de melhor jogador do mundo em 2015. E dependendo do resultado, o brasileiro pode ficar ainda mais caro. E o Real Madrid, que está no terceiro lugar do Campeonato Espanhol, começou o ano de técnico novo. Carrasco, do Brasil, na Copa de 98. Quem não se lembra, o francês Zinedine Zidane, foi confirmado para a temporada 2016. O treinador Rafa Bettines foi demitido hoje. Na sequência, o Real Madrid anunciou o ex-jogador da equipe, Zinedine Zidane, como técnico. Zidane, que é ídolo da torcida merengue, comandava o time B do clube espanhol. E a seguir, 2016, um ano cheio de feriados. E na nossa série especial, as diferentes receitas de um dos alimentos mais antigos e consumidos em todo o mundo, o pão. E não perca, logo após o Jornal da Record, a estreia da segunda temporada da série Conselho Tutelar. O doleiro Alberto Youssef, acusado de ser o operador do esquema de desvio de dinheiro investigado na Operação Lava Jato, nega ter repassado valores ao senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Os servidores do gabinete de Randolfo Rodrigues estão com o recesso parlamentar interrompido. O senador teve acesso hoje ao documento que faz referência ao recebimento de uma suposta propina do doleiro Alberto Youssef. A informação foi dada pelo delator Carlos Alexandre Rocha. Ceará, como é conhecido, fazia entregas de valores para Youssef e disse em depoimento que ouviu o doleiro falar do pagamento de R$200 mil a Randolph. Ouvido novamente pela Procuradoria-Geral da República, Alberto Youssef negou a versão apresentada pelo ex-funcionário. O doleiro disse que nunca entregou dinheiro a Randolfo Rodrigues e que jamais se relacionou com o senador. Por falta de provas, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a denúncia contra o senador. Eu atribuo isso diretamente à nossa atuação aqui no Congresso Nacional, porque eu tenho recebido ameaças aqui no Senado desde que representei contra o senador Delcídio Amaral. Operação Lava Jato, a Polícia Federal encontrou novos e-mails que mostram como a empreiteira Odebrecht usava a influência com o ex-presidente Lula para fechar negócios no exterior. As conversas, que incluem o presidente afastado da holding, Marcelo Odebrecht, tratam de negócios da Braskem, empresa petroquímica do grupo. Em uma delas, o tema é a visita do ex-presidente Lula ao Peru. O executivo Carlos Brenner pergunta se seria possível incluir na agenda a implantação de um polo petroquímico. Outro e-mail com o título Lula no Peru é repassado para o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, analisar a estratégia. Cerveró escreve que o assunto já foi acertado com o presidente da Petroperu, César Gutierrez. Marcelo diz então que as reuniões com Lula são boas, pois criam um deadline, um prazo. O acordo foi assinado durante a visita do ex-presidente. Os e-mails foram anexados em um dos inquéritos da Lava Jato. Para a Polícia Federal, poderiam ser a tentativa de usar a influência do ex-presidente Lula para os negócios bilionários. As mensagens também apontariam interesses da Odebrecht em negócios com a Bolívia e a Argentina. Em outro e-mail, Marcelo Odebrecht pede a um dos executivos notas sobre a usina hidrelétrica de Garabi-Parambi, a ser construída na região da fronteira, para uma viagem de Lula à Argentina. Com um detalhe, o texto teria que ser curto para que Lula se dispusesse a ler. Sobre essa denúncia, a construtora Odebrecht disse por nota que busca manter relações institucionais transparentes com chefes de Estado brasileiros em benefício de interesses nacionais. A Braskem informou que um acordo para a implantação de um polo petroquímico no Peru já estava planejada desde antes da visita do ex-presidente Lula. E o Instituto Lula disse que não vai comentar os e-mails.
Bom, o ex-presidente Lula deve ser intimado a depor pela Justiça Federal na Operação Zelotes, que investiga um suposto esquema de compra de medidas provisórias. Lula foi indicado como testemunha de defesa do lobista Alexandre Paes dos Santos, preso nessa operação. Os depoimentos estão marcados para o fim deste mês. O Instituto Lula disse que ainda não foi notificado da decisão da Justiça Federal. 2 brasileiras foram encontradas mortas dentro de um apartamento numa cidade a 3 horas de Tóquio, no Japão. Michele Maruyama, de 29 anos, e a irmã Akemi, de 27, eram de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O principal suspeito do crime é o marido de Akemi, que foi preso. No dia que eu conversei com a minha filha, o último dia, que foi o dia do crime, eu ouvi minha filha falar para ele: onde você vai? Ele estava no apartamento. O casal tinha 2 filhas. A avó agora tenta trazer as netas para o Brasil. O Itamaraty acompanha o caso e diz que está prestando apoio à família. Estudantes desocuparam hoje a Escola Estadual Fernão Dias Pais, na zona oeste de São Paulo. Essa foi a primeira escola da capital paulista a ser ocupada em novembro do ano passado. Os alunos protestavam contra a reorganização escolar no estado. Sai amanhã o laudo da Defesa Civil do Espírito Santo sobre a causa do deslizamento de uma pedra de 3.000 toneladas no Morro Boa Vista, em Vila Velha. 15 pessoas ficaram feridas e casas foram destruídas, deixando 100 pessoas desalojadas. Foram encontrados os destroços do bimotor que caiu em Paraty, no Rio de Janeiro. O avião, que pertence a uma rede de supermercados, havia decolado do Campo de Marte, em São Paulo, no domingo à tarde. O piloto e um segundo ocupante morreram. Olha, nós teremos 12 feriados nacionais e pontos facultativos este ano. Dos 12, 10 vão cair durante a semana. Tem gente que vira o ano já de olho no calendário para ver se vai ter feriadão. E não gostaram dessa notícia. Se dá para emendar, né? Bom, isso é bom para o trabalhador, que pode descansar, mas é ruim para a economia do país, que deixa de arrecadar bilhões de reais. Feriado, quem não ama? Viajar para curtir. Sair da rotina, né? Esse dia tão corrido que a gente leva. Mas esse tempo de pernas pro ar custa caro. Cada dia de ócio corresponde a quase 8 bilhões de reais a menos circulando no comércio de bens, serviços e turismo, segundo cálculos da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. Assim, a estimativa é de que este ano o país deve deixar de arrecadar 78 bilhões de reais só no comércio. E ainda tem o que a indústria deixa de produzir. Em 2016, só o 1º de maio, Dia do Trabalho, e o Natal vão ser comemorados no domingo. Os outros 10 dias de feriado ou pontos facultativos caem em dias da semana, como é o caso do Carnaval, da Páscoa, Tiradentes, Corpus Christi, Independência, Aparecida, Finados e a Proclamação da República. A gerente dessa loja de roupas femininas já sabe. Para ela, feriado é sinônimo de prejuízo. É um prejuízo aí diário de 70% a 80% da venda diária do comércio. Para este economista, uma alternativa seria aproximar os feriados do final de semana. A gente poderia, por exemplo, deslocar feriados de terça para segunda, de quinta para sexta e reduziria as possibilidades de enforcamento desse dia, que fica ali no meio do feriado, e a tentação é muito grande, efetivamente, de ele se prolongar. Farinha, água, sal e fermento. A receita é bem simples, mas há milhares de maneiras de fazer e todas deliciosas quando prontas. Não é à toa que o pão é o tema da nossa série especial dessa semana. Nossos repórteres foram para Portugal, França e Itália, atrás dos segredos desse que é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Em São Paulo e em outras partes do país, ele é conhecido assim. Por favor, você me deu esse pãozinho para mim? Eu chamo sempre pelo francês, que é o que eu mais gosto. Mas pelo Brasil afora, há várias maneiras de chamar o pãozinho. E às vezes a gente até estranha. O nosso, aquele torradinho, é o pão de trigo. O nosso aqui é pão Jacó, ou pão francês, né? As pessoas já
tem aquele costume antigo de dizer assim, me dê 2 pão cacetinho, me dê uma vara de pão de sal. E aqui o linguajar tem que ser diferente, porque o bairro é chique. E aqui a senhora pede o quê? Eu peço a ela, me dê 5 baianos e 2 de leite claro. Seja qual for o nome, a aparência quase não muda. Nem a receita. Farinha de trigo, sal, água e fermento. Cerca de 50 gramas. Uma casquinha mais escura por fora e por dentro um miolo bem macio. Nos últimos 50 anos, o pãozinho virou a base da dieta do brasileiro, ao lado do arroz e feijão. Antes, ele dividia espaço nas padarias com outros formatos de pão. Lembra Odir Cunha, que escreveu um livro sobre o assunto. Ele já teve o nome de filão e teve o nome de bengala. Até que hoje ele é chamado de pão francês, quando ele é, na verdade, um pãozinho. O filão e a bengala a gente quase não acha mais nas padarias brasileiras. Mas o pãozinho francês, esse veio para ficar. De manhã com café, no almoço acompanhando o prato principal, à noite num lanche ou como complemento da sopa. Só na cidade de São Paulo são consumidos 15 milhões de unidades por dia. Esse tipo de pão foi trazido pelos portugueses, mas só na época da independência. Quando o Brasil era uma colônia, quase não havia farinha de trigo por aqui. A tradição era o pão à base de milho ou mandioca. Os nossos índios, eles usavam como pão, como farinha, a mandioca. E eles já conheciam 7 tipos de farinha de mandioca. Se o nosso pãozinho francês é uma herança portuguesa, resolvemos partir para Lisboa, atrás dessa origem. E aí vem a surpresa. E pão francês, você sabe o que é? Não. Aqui em Portugal não se fala. Eu não conheço. Pão francês. Baguete? Não. Não? Não conheço, então. Não faço ideia. Você sabe o que é pão francês? Francês? Não. No Brasil se chama de pão francês. Aqui? Não, aqui só temos o croissant francês. Eu então pergunto ao Diogo, balconista desta padaria na região central de Lisboa. Pão francês? Aqui não pedem muito isso, não há. Aqui não... Sabe o que é pão francês? Sei. É um pão, acho que é um pão de baguete. Não, Diogo, pão francês no Brasil não tem nada a ver com a baguete francesa. Em matéria de pão, a gente definitivamente não fala a mesma língua. Os portugueses é que inventaram a receita do pãozinho mais popular do Brasil, que muita gente chama de pão francês. Só que aqui em Lisboa mesmo, esse aqui é o pão que sai do forno todos os dias. Bola d'água é o nome dele, quase do mesmo tamanho, mais crocante do que o nosso. Uma receita simples e um sabor delicioso. O Paulo é quem nos mostra o preparo do bola d'água. Ele é rigoroso com o controle da temperatura. Tem que haver um balanço exato entre água, farinha e o ar. Tem que estar em 52 graus para o pão ficar no ponto que vocês querem. É a única maneira que nós conseguimos controlar para que o pão saia sempre igual. Depois da farinha e da água, hora de acrescentar o fermento, ou a levedura, como dizem aqui. Levedura são micro-organismos vivos aí, né? Sim, certo. E elas adoram açúcar e água. Elas só conseguem viver num ambiente úmido. Os equipamentos são modernos, mas nada substitui a mão do padeiro. O teste do véu continua sendo a melhor forma de saber se a massa está no ponto. Tem que dar para ver do outro lado sem razão. É o véu. A massa está pronta sim. Agora entra a habilidade de Paulo para enrolar, cortar, modelar as bolas d'água. Os pães seguem então para o forno a 250 graus. Em alguns minutos, o pão ganha sua estrutura definitiva. E aqui está o resultado do trabalho.
Logo, o povo do balcão corre para a cozinha e leva os cestos com pão quentinho. Nós vamos junto. O português também adora um pãozinho no lanche para fechar o dia. O pãozinho nós queremos é ele quentinho, acabadinho de sair do forno, aquelas bolinhas. Essa é a tradição portuguesa. Essa é a tradição, o chamado pão da avó. A padaria onde a Maria Inês trabalha é uma rede com 33 unidades em Lisboa. A ideia foi reproduzir o clima das antigas padarias portuguesas, que nos últimos tempos vinham perdendo espaço para confeitarias e supermercados. O marketing do pão inclui frases divertidas pelas paredes, bem ao estilo lusitano. Pão mole e uvas, as moças põem lindas e as velhas tira as rugas. No balcão, alguns nomes curiosos para nós brasileiros. Além do bola d'água, o carcaça de bico, o padeira grande. A única coisa que não encontramos por aqui é o nosso pão francês. O dono do negócio diz que a receita que faz sucesso no Brasil não agradaria o paladar dos portugueses. Acho que tem pouco sabor, não tem textura, não tem crocância. Claramente prefiro o pão português. Olha que no Brasil muita gente não concorda com você, viu? Nuno Carvalho trabalha de terno, roupa social. Lembra mais um executivo. É o símbolo da padaria tratada como negócio artesanal, mas ao mesmo tempo ultra profissional. E se precisar, você vem aqui para o balcão também, tira o seu terno, olfato, né, como dizem aqui. Claro que é o que eu mais gosto de fazer. É vir aqui para a operação. Claramente. Tão grande como a rede de padarias que o Nuno dirige em Lisboa é essa panificadora na zona leste de São Paulo. Começou com uma portinha simples de esquina em 1954. Hoje é considerada a maior padaria do Brasil. As mesmas famílias são donas há mais de 60 anos. O negócio já está na 4ª geração. Hoje tem até um executivo contratado. Aqui vende-se de tudo, até pão, brinca o Reinaldo. O pão é a origem de tudo, essa é a verdade. O pão tem fermento, cresceu tudo isso daqui. Daqui sai a quantidade absurda de 50 mil pãezinhos por dia. No Brasil inteiro, calcula-se, 63 mil padarias empregam mais de 800 mil pessoas. 2 de cada 3 padarias estão na mão de portugueses e descendentes. Mas como nós vimos nessa reportagem, o nosso autêntico pãozinho, pão francês ou cacetinho, pão de sal, como queira, não é lusitano nem muito menos francês. Ele tem a cara e o gosto do Brasil. E é irresistível. É nosso. Vai ter pão no jantar hoje, hein? Que bom. O Jornal da Record está terminando. Para rever as reportagens dessa edição, você acessa R7 Play. Uma ótima noite para você. Vamos seguir esse ano juntos. Fique agora com a estreia da 2ª temporada de Conselho Tutelar. E a gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.